Capítulo 1 O convite. A tempestade que devastou a pequena cidade de Vale d'Água foi um dos eventos climáticos mais severos da década. Ventos fortes derrubaram árvores, alagaram ruas e causaram danos extensivos a várias propriedades históricas. A mansão de Vale d'Água, uma imponente construção do século XIX, foi uma das mais atingidas. Seus telhados cobertos de telhas de cerâmica estavam quase totalmente destruídos, e as janelas em arco de cristal, originalmente ornamentadas com vitrais coloridos, estavam estilhaçadas. Clara Ribeiro, uma arquiteta de renome conhecida por sua habilidade em restaurar edifícios históricos, estava em seu escritório em São Paulo quando recebeu o convite. O escritório de Clara, um espaço elegante e moderno, estava repleto de maquetes, projetos e amostras de materiais. Seu assistente, Hugo, um jovem entusiasta de design, entregou a carta de um mensageiro. A carta era um convite formal de uma fundação local, solicitando seus serviços para restaurar a mansão de Vale d'Água. A carta, escrita em papel timbrado antigo e com um selo de cera quebrado, exibia uma caligrafia elegante. O conteúdo detalhava a situação da mansão e a urgência da restauração. Clara, ao ler o convite, foi imediatamente atraída pela combinação de desafios arquitetônicos e pela história envolvente da mansão. Ela sabia que a mansão não era apenas um edifício histórico, mas também um símbolo cultural da cidade. A manhã seguinte Clara estava a caminho da pequena cidade. A estrada sinuosa que leva a Vale d'Água era ladeada por árvores altas e campos de pastagem. O clima era sombrio e melancólico, com nuvens pesadas pairando sobre o horizonte, refletindo o estado de abandono da mansão. Clara chegou à entrada da propriedade, onde um portão de ferro forjado, coberto de ferrugem, estava parcialmente aberto. A cerca de pedra ao redor estava desgastada, e a vegetação havia tomado conta do jardim. Ao entrar na mansão, Clara foi recebida por uma mistura de aromas de mofo e madeira envelhecida. O hall de entrada era majestoso, com uma escadaria em espiral de madeira escura e corrimões de bronze ornamentados. Os tapetes vermelhos que um dia eram luxuosos estavam agora manchados e esfarrapados. As paredes, cobertas por papéis de parede desbotados e rasgados, tinham quadros antigos pendurados, mas muitos estavam inclinados ou caídos. O historiador local, Eduardo Silveira, estava esperando Clara no salão principal. Eduardo era um homem de cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos bem cuidados e um olhar penetrante que refletia sua profunda paixão pela história. Ele usava um terno escuro e uma gravata com um padrão clássico. Eduardo cumprimentou Clara com um aperto de mão firme e um sorriso acolhedor. "Bem-vinda, Clara", disse Eduardo, sua voz rica e melodiosa ecoando na vasta sala. "Estou feliz que tenha aceitado o desafio. A mansão tem uma história rica e complexa que precisamos preservar." Enquanto Clara e Eduardo caminhavam pela mansão, ele começou a lhe contar sobre a história do lugar. A mansão de Vale d'Água foi construída em 1875 por uma família rica, os Carvalho. O projeto arquitetônico incluía influências neoclássicas e detalhes góticos, resultando em uma construção impressionante com altos tetos abobadados, elaboradas molduras de madeira e uma biblioteca com estantes de carvalho esculpido. Eduardo levou Clara até a biblioteca, onde mostrou o estado precário dos livros e manuscritos antigos que estavam armazenados em estantes quebradas. A biblioteca tinha grandes janelas com vista para um jardim descuidado, onde arbustos e era haviam tomado conta. Eduardo explicou que muitos dos documentos da mansão haviam sido danificados pela água, e que encontrar e restaurar esses documentos seria um dos maiores desafios. "A história da mansão é marcada por um romance trágico", revelou Eduardo, com um tom de mistério em sua voz. Isabela de Carvalho, a filha dos proprietários, se apaixonou por um homem que não era aceito pela família. Esse romance terminou de forma trágica, e a mansão foi deixada para trás quando a família foi forçada a fugir devido ao escândalo. Clara ouviu atentamente, seu interesse crescendo a cada palavra. A narrativa intrigante e o estado lamentável da mansão despertaram sua determinação. Ela sabia que a restauração da mansão não seria apenas um projeto de trabalho, mas uma oportunidade de trazer à tona a rica história que estava oculta sob camadas de poeira e deterioração. Ao final do dia, enquanto o sol se punha e os primeiros sinais de um novo trabalho surgiam, Clara se sentou em um dos sofás desgastados na sala de estar, pensando na magnitude da tarefa que tinha pela frente. Ela se sentia animada e desafiada, pronta para começar a desvendar os segredos da mansão de Vale d'Água e restaurar não apenas o edifício, mas também sua história esquecida.
Capítulo 2. O encontro com o passado. O primeiro dia de trabalho na mansão de Vale d'Água foi marcado por um misto de empolgação e reverência. Clara Ribeiro chegou cedo, ainda com a luz suave da manhã filtrando-se pelas janelas quebradas. O silêncio da mansão parecia ser interrompido apenas pelo som do vento que assobiava entre as frestas das janelas. A atmosfera carregava um ar de melancolia e expectativa, como se a própria casa estivesse aguardando ser redescoberta. Clara se dirigiu ao escritório da mansão, um espaço amplo e elegante, com uma grande mesa de mognos centralizada. O escritório era envolto em um silêncio solene, quebrado apenas pelo som do papel estalando quando Clara começou a organizar os documentos. As paredes, forradas com painéis de madeira escura, eram adornadas com retratos antigos e diplomas emoldurados. As estantes, repletas de livros empoeirados, pareciam segurar segredos de décadas. Foi enquanto examinava uma gaveta antiga na escrivaninha que Clara encontrou o diário. A gaveta estava desordenada, cheia de papéis rasgados e objetos esquecidos. Ao escavar entre os itens, suas mãos tocaram um objeto pequeno e sólido, parcialmente escondido sob uma pilha de cartas envelhecidas. Era um diário de capa de couro, com as bordas desgastadas e um cadeado de metal enferrujado. Com cuidado, Clara retirou o diário e o limpou com um pano suave. O cadeado se abriu com um estalo baixo, revelando páginas amareladas e manuscritas com uma caligrafia fluida e elegante. A primeira página exibia o nome Isabela de Carvalho, escrito com uma tinta azul desbotada. Clara sentiu uma onda de emoção ao perceber que estava prestes a mergulhar nas memórias de alguém que viverá ali há mais de um século. Ela começou a ler o diário, que estava datado de 1874. Isabela descrevia a vida na mansão com um detalhamento vívido. Seus relatos pintavam o retrato de uma jovem mulher com um espírito forte e independente, lutando contra as restrições sociais impostas pela época. Ela descrevia o jardim exuberante da mansão, com suas flores raras e uma fonte de mármore no centro, que ainda estava visível apesar do estado atual do jardim. No diário, Isabela mencionava frequentemente um homem chamado Lucas, que parecia ser o centro de seus pensamentos e sentimentos. As páginas estavam repletas de descrições apaixonadas de encontros secretos e momentos compartilhados. Lucas era descrito como um homem de olhos escuros e cabelos ondulados, com uma aura de mistério que capturou completamente o coração de Isabela. Em uma das páginas, Isabela descreveu um encontro noturno no jardim da mansão. Ela escreveu sobre uma noite iluminada apenas pela luz da lua, onde eles conversaram sobre seus sonhos e esperanças. A descrição da cena era tão detalhada que Clara quase podia visualizar o cenário, a fonte borbulhante, as flores noturnas e o som suave do vento nas folhas. À medida que Clara avançava na leitura, encontrou uma carta não enviada, dobrada de maneira meticulosa e escondida entre as páginas. A carta estava endereçada a Lucas e começava com uma declaração de amor profunda, mas logo se transformava em um pedido de compreensão e desculpas. Isabela mencionava um segredo que precisava ser guardado a todo custo, uma verdade que poderia destruir suas famílias e mudar suas vidas para sempre. Enquanto Clara examinava a carta, Eduardo Silveira entrou na sala com um caderno de anotações em mãos, pronto para discutir o andamento da restauração. Ele observou o diário aberto sobre a mesa e seu olhar se suavizou com um misto de curiosidade e respeito. Vejo que encontrou algo interessante, disse Eduardo, aproximando-se com um olhar atento. O diário de Isabela é um dos artefatos mais importantes da mansão. Há muito tempo, ninguém sabia exatamente o que estava escrito ali. Clara explicou o que havia descoberto e compartilhou o conteúdo da carta. Eduardo ouviu com interesse crescente, fazendo anotações e ocasionalmente lançando olhares curiosos para o diário. Isabela e Lucas tinham um romance proibido, e essa carta deve ser a chave para entender o que realmente aconteceu, comentou Eduardo. Precisamos explorar mais a fundo e descobrir a que segredo ela estava se referindo. O dia se arrastou enquanto Clara e Eduardo continuavam a explorar a mansão. Eles investigaram outros cômodos e encontraram mais pistas sobre a vida de Isabela e Lucas. Entre os itens antigos, havia uma caixa de música quebrada e uma coleção de fotografias desbotadas, cada uma oferecendo vislumbres adicionais da história da mansão. À noite, enquanto Clara revisava suas anotações, o vento começou a soprar mais forte, batendo as janelas e criando um som inquietante. Clara se sentou à mesa, cercada por papéis e livros antigos, e sentiu uma conexão profunda com o passado da mansão.
A história de Isabela e Lucas estava começando a se desenrolar diante de seus olhos, e Clara sabia que estava no início de uma jornada que revelaria verdades há muito enterradas. Capítulo 3 – O mistério da carta. Os dias que se seguiram foram dedicados a um intenso trabalho de restauração e pesquisa. Clara e Eduardo estavam imersos na tarefa de limpar e restaurar os cômodos da mansão, e cada descoberta parecia adicionar uma nova camada ao mistério que envolvia a história da família Carvalho. Uma manhã, enquanto Clara examinava a biblioteca, ela decidiu revisar os livros e documentos encontrados nas estantes danificadas. A biblioteca, com suas estantes de carvalho esculpido e polido, ainda exibia uma aura de grandeza, apesar dos sinais evidentes de desgaste. O chão estava coberto por uma camada espessa de poeira, e os livros, alguns parcialmente danificados pela água, estavam empilhados de maneira desordenada. Enquanto Clara trabalhava, encontrou uma caixa de madeira escondida atrás de uma fileira de livros. A caixa, com detalhes intricados e uma fechadura de bronze, estava coberta de poeira e teias de aranha. Clara cuidadosamente a retirou e, ao abrir, encontrou uma coleção de cartas e documentos. Entre eles, havia um envelope amarrotado e amarelado, marcado com um selo de cera quebrado. Clara sentiu um frio na espinha ao reconhecer o selo como o mesmo encontrado na carta de Isabela. Ela chamou Eduardo para ajudar na análise. Ele chegou à biblioteca com um olhar atento e uma expressão de expectativa. Clara cuidadosamente retirou o envelope do interior da caixa e o abriu. Dentro, havia uma carta escrita com a mesma caligrafia fluida de Isabela. A carta estava datada de 1874, exatamente na mesma época das entradas do diário. Eduardo, com um ar de entusiasmo, leu a carta em voz alta. A carta continha um pedido de desculpas profundo e um lamento pelo segredo que Isabela estava prestes a revelar. Isabela mencionava uma traição que havia ocorrido, um evento que poderia destruir a reputação de sua família e a do homem que amava. O conteúdo da carta era angustiante, revelando o peso das emoções e o desespero de Isabela. Este segredo deve ter sido algo terrível, comentou Eduardo, sua voz carregada de gravidade. Precisamos descobrir o que exatamente aconteceu para que Isabela estivesse tão preocupada. O próximo passo na investigação foi buscar mais informações sobre a traição mencionada na carta. Clara e Eduardo revisaram registros históricos e conversaram com os moradores mais antigos da cidade, na esperança de obter mais pistas. Em uma pequena biblioteca local, Clara encontrou um arquivo antigo que continha notícias da época em que Isabela viveu. As páginas amareladas de um jornal local relatavam rumores sobre uma crise na família Carvalho, mas os detalhes eram escassos. Enquanto exploravam mais a fundo, Clara e Eduardo descobriram que Lucas, o amante de Isabela, estava envolvido em uma controversa disputa política. Ele havia sido um ativista político radical e, conforme a história local, havia sido acusado de traição. A família Carvalho, temendo por sua própria segurança e reputação, havia se distanciado dele, o que culminou na sua prisão e execução. Em uma noite chuvosa, enquanto revisavam mais documentos na mansão, Clara encontrou um livro antigo na biblioteca. O livro estava coberto de poeira e escondido atrás de uma pilha de papéis. Ao abrir o livro, Clara encontrou anotações e desenhos que pareciam ser de Isabela, desenhados nas margens do livro. As anotações falavam sobre um plano secreto para fugir com Lucas e começar uma nova vida em outro país. Eduardo examinou as anotações com interesse e fez uma descoberta adicional: um mapa esboçado por Isabela, indicando um local escondido na propriedade. Clara e Eduardo decidiram investigar essa nova pista. Com lanternas em mãos, eles exploraram o jardim da mansão à noite, iluminando as áreas escuras e úmidas. No local indicado pelo mapa, encontraram uma pedra grande parcialmente enterrada. Eduardo e Clara conseguiram removê-la, revelando uma pequena câmara subterrânea. O local estava cheio de umidade, e o cheiro de terra molhada era forte. Dentro da câmara, encontraram mais documentos e um baú antigo. O baú estava trancado, mas com um pouco de esforço, conseguiram abri-lo. Dentro, havia mais cartas, fotos e um retrato de Lucas. As cartas detalhavam a profundidade do amor entre Isabela e Lucas e o desespero de Isabela ao ver seu amor ser injustamente condenado. A última carta, escrita em um tom sombrio, falava sobre um plano para escapar, que infelizmente não pôde ser realizado devido a circunstâncias imprevistas. Ao revisar todas as novas descobertas, Clara e Eduardo conseguiram montar um quadro mais claro do que havia ocorrido.
A traição mencionada na carta de Isabela estava relacionada à acusação política que resultou na condenação e execução de Lucas. A família Carvalho foi forçada a fugir para proteger sua honra, deixando a mansão e sua história para trás. Com essas novas informações, Clara e Eduardo estavam mais determinados do que nunca a preservar a história de Isabela e Lucas e a restaurar a mansão. A verdade estava começando a se revelar, e Clara sentiu que estava cada vez mais próxima de compreender a complexa trama de amor, traição e injustiça que havia marcado a vida de Isabela e Lucas. Capítulo 4 – Segredo sob o piso. O ambiente na mansão de Vale d'Água estava repleto de uma aura de mistério e expectativa. Clara e Eduardo, agora profundamente imersos na restauração e na pesquisa, passaram semanas explorando os meandros do edifício e reconstituindo o passado. Em uma manhã nublada, Clara decidiu focar em um dos cômodos mais antigos da mansão, o salão de festas. Este espaço era notável por seu teto abobadado, decorado com painéis de madeira esculpidos e lustres de cristal que, embora empoeirados e quebrados, ainda exibiam uma aura de opulência antiga. As paredes estavam adornadas com tapeçarias desbotadas que mostravam cenas de caça e batalhas mitológicas, e o piso era coberto por um tapete persa gasto. Enquanto Clara examinava o salão, notou que o piso de madeira tinha algumas tábuas soltas. Sua atenção foi atraída por uma leve diferença no som que o piso fazia quando pisava sobre ele. Com o auxílio de um martelo de restaurador, Clara cuidadosamente levantou as tábuas, revelando um compartimento escondido abaixo delas. Dentro do compartimento, Clara encontrou uma caixa de metal enferrujada, aparentemente antiga e coberta de poeira. A caixa estava lacrada com um cadeado de ferro, e sua superfície estava cheia de arranhões e marcas de corrosão. Clara chamou Eduardo, que estava examinando os documentos no escritório ao lado. Eduardo chegou ao salão de festas e observou a caixa com um olhar de curiosidade e entusiasmo. Com ferramentas apropriadas, ele conseguiu abrir o cadeado, revelando o interior da caixa, que estava forrado com veludo desbotado. Dentro, encontraram uma coleção de objetos variados, uma coleção de cartas, uma pequena caixa de joias e uma série de documentos em pergaminho. Clara cuidadosamente retirou os itens da caixa e os examinou. Entre as cartas, havia uma correspondência entre Isabela e Lucas, além de documentos relacionados a transações financeiras e propriedades. A caixa de joias continha um anel de ouro com uma pedra preciosa azul, uma peça que Clara reconheceu como uma joia típica da era vitoriana. Eduardo começou a ler as cartas em voz alta, e Clara anotava os detalhes importantes. As cartas revelavam aspectos pessoais da vida de Isabela e Lucas, como seus planos para o futuro e seus sentimentos de desesperança diante da situação política. Um dos documentos mais intrigantes era um contrato de compra de terras, assinado por Lucas, que indicava uma propriedade adquirida em um local remoto. O próximo passo foi investigar o local mencionado no contrato. Clara e Eduardo decidiram ir até a propriedade mencionada no documento, que estava localizada em uma área rural fora da cidade. Após uma viagem de cerca de 1 hora, chegaram a uma pequena casa de campo rodeada por campos de trigo e árvores. A casa estava em ruínas, mas ainda exibia sinais de que havia sido um lugar importante. Clara e Eduardo exploraram o local, encontrando fragmentos de objetos antigos e vestígios de uma vida passada. Entre as ruínas, Clara encontrou uma entrada subterrânea coberta de detritos. Com a ajuda de Eduardo, ela conseguiu limpar a entrada e descer para investigar. O espaço subterrâneo era uma pequena câmara, semelhante à que haviam encontrado na mansão, mas em um estado de preservação muito melhor. No interior, encontraram um cofre embutido na parede. Com dificuldade, conseguiram abrir o cofre, revelando uma série de documentos e um diário adicional. O diário, claramente escrito por Lucas, oferecia uma perspectiva diferente sobre a situação. Lucas descrevia a sensação de traição e o plano de fuga que havia sido frustrado por eventos além de seu controle. As cartas encontradas na caixa também faziam referência a uma rede de apoio secreta que Lucas havia criado para ajudar os que estavam em perigo, mostrando a profundidade de sua dedicação e sacrifício. Entre os documentos, havia um testamento e uma carta final de Lucas para Isabela, expressando seu amor eterno e seu pesar por não ter conseguido cumprir seu plano de escapar juntos. A carta detalhava um esconderijo secreto na mansão, conhecido apenas por Lucas e Isabela. Clara e Eduardo retornaram à mansão com a nova informação e, utilizando as pistas do diário de Lucas, começaram a procurar pelo esconderijo mencionado. Eles voltaram ao salão de festas, onde Clara havia encontrado a caixa de metal.
Ao examinar novamente o piso, Clara descobriu um mecanismo oculto em uma das tábuas de madeira, que se movia de maneira diferente quando pressionado. Após uma inspeção cuidadosa, conseguiram abrir uma nova entrada secreta, levando a uma pequena sala escondida sob o salão de festas. Dentro dessa sala, encontraram uma série de objetos e documentos adicionais que detalhavam o relacionamento entre Isabela e Lucas e as tentativas frustradas de escapar. O esconderijo também continha uma coleção de cartas e objetos pessoais que haviam sido preservados por Lucas, incluindo um colar de família que tinha um significado especial para Isabela. Cada novo item encontrado ajudava a preencher as lacunas na história e a entender a magnitude da tragédia que havia se desenrolado na vida dos amantes. Com as novas descobertas, Clara e Eduardo estavam cada vez mais próximos de revelar a totalidade do mistério da mansão. A verdade estava emergindo das sombras, e a restauração da mansão estava se tornando não apenas um projeto de renovação, mas uma jornada para honrar a memória e o amor de Isabela e Lucas. Capítulo 5 – O Eterno Segredo. As semanas passaram rapidamente, e a restauração da mansão de Vale d'Água estava avançando. Clara e Eduardo estavam imersos em sua tarefa, trabalhando lado a lado, o que permitiu que se conhecessem melhor. A dedicação ao trabalho, no entanto, não impediu que ambos sentissem uma crescente tensão entre eles. O tempo passado juntos, discutindo descobertas e compartilhando momentos de introspecção, havia criado uma conexão especial que ambos tentavam ignorar, mas que estava se tornando cada vez mais evidente. Uma tarde de outono, enquanto o sol lançava um brilho dourado através das janelas parcialmente restauradas do salão de festas, Clara e Eduardo estavam organizando as últimas descobertas. O ar estava fresco e a atmosfera tranquila, com o som suave das folhas caindo do lado de fora. Eduardo, que estava revisando alguns documentos em uma mesa próxima, levantou os olhos para Clara, que estava examinando um antigo retrato de Isabela e Lucas. Clara estava absorta no retrato, seus olhos percorrendo cada detalhe da imagem dos amantes. O retrato capturava um momento íntimo e fugaz. Isabela e Lucas estavam juntos em um jardim, com expressões de amor e esperança em seus rostos. O sorriso de Isabela e o olhar intenso de Lucas pareciam contar uma história silenciosa, um testemunho de um amor que transcendia o tempo. Eduardo se aproximou e, ao se posicionar ao lado de Clara, seu olhar também se fixou no retrato. A proximidade entre eles fez com que Clara sentisse o calor de seu corpo e o aroma de seu perfume suave. Eduardo quebrou o silêncio, sua voz suave e cheia de emoção. "Olhe para eles", disse Eduardo, com um tom de reverência. "É como se eles estivessem aqui conosco, compartilhando seu amor e seu sofrimento." Clara levantou os olhos para Eduardo, e por um momento, ambos se perderam na profundidade do olhar um do outro. O ambiente estava carregado de uma tensão palpável, uma mistura de sentimentos que ambos estavam começando a reconhecer. Clara se sentia atraída pela gentileza e pela paixão de Eduardo, enquanto Eduardo se via encantado pela determinação e pela sensibilidade de Clara. Com um suspiro, Clara se afastou do retrato e começou a revisar os documentos mais recentes. Eduardo a seguiu, mas o clima entre eles havia mudado. Eles estavam mais conscientes da presença um do outro, e as conversas, antes técnicas e objetivas, começaram a se tornar mais pessoais e carregadas de significado. Em uma noite especialmente fria, após um dia exaustivo de trabalho, Clara e Eduardo decidiram fazer uma pausa. Eles se sentaram na sala de estar, que estava iluminada apenas pelas chamas dançantes da lareira. O calor da lareira e o crepitar das chamas criavam um ambiente acolhedor e íntimo. Clara estava sentada em um sofá antigo, coberta por um cobertor de lã, enquanto Eduardo se acomodava em uma poltrona próxima. Enquanto conversavam sobre os próximos passos da restauração, Clara começou a compartilhar algumas histórias pessoais. Ela falou sobre sua infância, seus sonhos e as razões pelas quais se dedicou à arquitetura. Eduardo, em troca, falou sobre sua própria trajetória e as razões pelas quais se apaixonou pela história. A conversa flui naturalmente, e ambos descobriram afinidades inesperadas. Eduardo se levantou e se aproximou de Clara, seu olhar cheio de ternura. Ele colocou uma mão gentilmente sobre o ombro dela, um gesto que parecia natural, mas que carregava um peso emocional profundo. Clara olhou para cima, e a conexão entre eles parecia intensificar-se. "Clara, você tem uma maneira de tornar tudo mais significativo", disse Eduardo, sua voz carregada de emoção. "Não é apenas a restauração da mansão, é a maneira como você traz vida e significado à história de Isabela e Lucas."
Clara sentiu seu coração acelerar ao ouvir as palavras de Eduardo. A proximidade entre eles era palpável, e o calor da lareira parecia amplificar os sentimentos que estavam crescendo. Clara levantou a mão e a colocou sobre a dele, em um gesto de reciprocidade. Eduardo, eu nunca pensei que um projeto de restauração poderia me levar a conhecer alguém tão especial, confessou Clara, sua voz suave e cheia de sinceridade. Há algo de verdadeiramente mágico em nós dois trabalhando juntos para revelar essa história. O momento estava carregado de emoção, e Eduardo se inclinou ligeiramente em direção a Clara, seus rostos próximos. Clara sentiu a respiração dele em seu rosto e, por um instante, tudo parecia se alinhar. Os sentimentos que ambos haviam tentado esconder estavam prestes a se revelar, e a conexão entre eles era intensa e verdadeira. Antes que pudessem se aproximar ainda mais, o som da porta da mansão se abrindo interrompeu o momento. Clara e Eduardo se afastaram, ambos cientes de que o que acabará de acontecer era um sinal claro de que seus sentimentos haviam mudado. No entanto, a descoberta do esconderijo na mansão trouxe uma nova urgência ao trabalho. Clara e Eduardo sabiam que precisavam continuar a revelar os segredos que a mansão ainda escondia. Enquanto trabalhavam, a conexão entre eles continuava a crescer, transformando a parceria profissional em algo mais profundo e significativo. As noites na mansão eram agora um misto de trabalho intenso e momentos de introspecção compartilhada. Clara e Eduardo encontraram consolo um no outro, apoiando-se mutuamente em meio aos desafios. A cada dia, eles estavam mais próximos de revelar a história completa de Isabela e Lucas, e cada descoberta fazia com que sua própria história se entrelaçasse mais profundamente. Capítulo 6 – Revelações na escuridão. Os dias seguintes à descoberta do esconderijo subterrâneo foram marcados por uma nova energia e urgência no trabalho de restauração da mansão de Vale d'Água. Clara e Eduardo estavam mais determinados do que nunca a desenterrar cada fragmento da história de Isabela e Lucas, e a conexão entre eles se aprofundava com cada nova descoberta. Em uma manhã chuvosa, enquanto o som da chuva caía incessantemente sobre o telhado da mansão, Clara e Eduardo revisavam os documentos encontrados no cofre secreto. A sala de estar, agora iluminada apenas pela luz suave das lâmpadas de óleo, estava repleta de papéis e livros espalhados. O cheiro de umidade e madeira antiga permeava o ar, e o crepitar da lareira era um som constante que acompanhava sua busca. Clara estava debruçada sobre um mapa antigo encontrado entre os documentos, que mostrava a planta original da mansão e de seus jardins. O mapa estava coberto por anotações manuscritas e símbolos que Clara estava tentando decifrar. Eduardo se aproximou com uma lupa e começou a examinar algumas notas que estavam escritas nas margens do mapa. Este mapa parece indicar a localização de algo importante, disse Eduardo, sua voz cheia de entusiasmo. Veja esses símbolos. Eles parecem corresponder a um local específico no jardim. Clara levantou os olhos para Eduardo, seu olhar estava cheio de curiosidade e esperança. Ela balançou a cabeça em concordância e foi até a mesa de trabalho, onde começou a estudar mais atentamente o mapa. Os símbolos estavam marcados com uma precisão que indicava um local específico, uma área do jardim que parecia ter sido alterada ao longo dos anos. Enquanto Clara e Eduardo se preparavam para explorar o jardim, Clara teve uma ideia. Ela decidiu revisar as fotografias antigas da mansão, que estavam armazenadas em uma caixa de arquivo. As fotografias, algumas das quais estavam desbotadas pelo tempo, mostravam diferentes áreas da propriedade ao longo das décadas. Entre as fotografias, Clara encontrou uma imagem do jardim em sua época de esplendor, com canteiros bem cuidados e uma fonte central. A foto mostrava uma área do jardim que parecia estar alinhada com os símbolos no mapa. Clara apontou a foto para Eduardo, e ele sorriu, reconhecendo a importância da pista. Este pode ser o local onde Isabela e Lucas escondiam algo, disse Eduardo, seus olhos brilhando com a excitação da descoberta. Vamos verificar essa área imediatamente. O jardim estava em um estado de abandono, com ervas daninhas crescendo livremente e árvores e arbustos crescendo desordenadamente. Clara e Eduardo usaram ferramentas de jardinagem para limpar a área e revelar o que estava escondido sob a vegetação. À medida que desenterravam o solo, Clara encontrou um bloco de pedra parcialmente enterrado. Com a ajuda de Eduardo, Clara conseguiu remover a pedra, revelando uma câmara subterrânea oculta. A entrada estava coberta por uma rede de raízes e detritos, mas uma vez limpa, revelou uma escada que descia para um espaço escuro abaixo.
Clara e Eduardo acenderam lanternas e desceram pela escada, seus corações batendo com a expectativa da descoberta iminente. A câmara subterrânea era pequena e estava repleta de itens cobertos por camadas de poeira e sujeira. Clara e Eduardo começaram a explorar o local, encontrando uma série de caixas e baús antigos. Cada baú estava coberto de poeira e teias de aranha, e Clara usou uma escova para limpar a superfície de um deles. Dentro do baú, Clara encontrou um conjunto de cartas e documentos, além de um diário adicional. As cartas eram dirigidas a Isabela e continham mensagens de Lucas, detalhando seu desejo de fugir juntos e suas preocupações com a situação política. Havia também uma série de registros financeiros que indicavam transações e pagamentos misteriosos. Eduardo examinou o diário com cuidado e encontrou anotações detalhadas sobre planos de fuga e encontros secretos. Um dos registros mais intrigantes mencionava um local de encontro escondido, fora da cidade, que Lucas e Isabela haviam planejado usar como refúgio. O diário descrevia a localização como um refúgio seguro, um lugar onde poderiam se encontrar longe dos olhos curiosos e da perseguição. Com essa nova informação, Clara e Eduardo decidiram seguir a pista do refúgio seguro mencionado no diário. Após revisar o endereço e as coordenadas descritas, eles partiram para uma nova expedição, dirigindo-se para a área rural mencionada. Chegaram a uma pequena cabana isolada em meio a um bosque denso. A cabana estava em ruínas, com janelas quebradas e portas caídas, mas ainda mantinha um ar de mistério. Clara e Eduardo exploraram a cabana, encontrando vestígios de que havia sido habitada recentemente, como uma pequena fogueira apagada e utensílios antigos deixados para trás. No interior da cabana, Clara encontrou uma caixa escondida sob o chão de madeira. A caixa estava trancada, mas com um pouco de esforço, Eduardo conseguiu abrir. Dentro, havia mais cartas e documentos, além de um colar de família que havia sido mencionado nas cartas de Isabela. O colar estava adornado com um pingente de pedra azul, idêntico ao encontrado na caixa de joias na mansão. Entre os documentos, havia uma carta final de Lucas para Isabela, escrita em um tom desesperado e cheio de amor. A carta detalhava seus últimos momentos antes de ser capturado e sua esperança de que Isabela encontraria paz e felicidade. A carta expressava um desejo profundo de que sua história não fosse esquecida e que o amor deles fosse lembrado. Clara e Eduardo estavam emocionados com as descobertas. Eles haviam encontrado as peças finais que completavam o quadro da tragédia e do amor de Isabela e Lucas. Com o coração pesado e cheio de gratidão, eles retornaram à mansão para continuar seu trabalho de restauração, agora com uma compreensão mais profunda da história que haviam desenterrado. A cada descoberta, a conexão entre Clara e Eduardo se fortalecia, e o romance entre eles se aprofundava. O trabalho compartilhado havia criado um vínculo especial, e a busca pela verdade havia revelado não apenas a história de Isabela e Lucas, mas também a própria história de Clara e Eduardo. Capítulo 7. O último capítulo. As folhas do outono estavam se acumulando ao redor da mansão de Vale d'Água, e o trabalho de restauração estava quase concluído. Clara e Eduardo haviam desenterrado todos os segredos escondidos e reunido as peças finais da história de Isabela e Lucas. A mansão estava renascendo de suas cinzas, e a atmosfera era agora uma mistura de satisfação e melancolia. Na manhã seguinte, Clara e Eduardo se encontraram na biblioteca, onde haviam passado incontáveis horas explorando documentos e descobertas. A biblioteca estava iluminada por uma luz suave que entrava pelas janelas de vidro colorido, e o cheiro de livros antigos e madeira restaurada preenchia o ar. Clara estava revisando as últimas cartas e documentos, enquanto Eduardo estava ocupada organizando uma apresentação final sobre a história que haviam revelado. Clara, olhe para isso, disse Eduardo, mostrando um último documento encontrado na câmara subterrânea. Era um testamento de Isabela, que havia sido cuidadosamente escondido entre os papéis antigos. O testamento detalhava a última vontade de Isabela, incluindo suas intenções de deixar um legado para aqueles que encontrassem sua história. Clara leu o testamento com atenção e descobriu que Isabela havia deixado uma doação significativa para a preservação de sua história e da mansão, a fim de garantir que sua memória e o amor que compartilhava com Lucas fossem preservados. A doação era destinada a uma fundação que se dedicaria a restaurar edifícios históricos e preservar histórias esquecidas. Isabela queria que sua história fosse lembrada, disse Clara, sua voz carregada de emoção. E ela queria que esta mansão fosse um símbolo de amor e resistência. Eduardo sorriu, admirando a determinação e o espírito de Isabela.
Ele se virou para Clara, seus olhos brilhando com um sentimento de realização e esperança. Eles haviam alcançado o objetivo que haviam começado e mais. Vamos fazer algo especial para encerrar este projeto, sugeriu Eduardo. Que tal uma cerimônia para celebrar a conclusão da restauração e homenagear a memória de Isabela e Lucas? Clara concordou imediatamente, e começaram a planejar uma cerimônia simples, mas significativa. Eles convidaram a comunidade local e alguns amigos próximos para participar da celebração. A cerimônia seria realizada no jardim da mansão, agora restaurado e florido, e incluiria uma pequena exposição sobre a história de Isabela e Lucas. No dia da cerimônia, o jardim estava adornado com flores frescas e lanternas de papel, que criavam uma atmosfera mágica à medida que o sol se punha. As pessoas se reuniram ao redor, ansiosas para conhecer a história da mansão e os segredos que haviam sido revelados. Clara e Eduardo estavam vestidos formalmente, ambos com um brilho de satisfação e realização em seus rostos. A cerimônia começou com Clara e Eduardo compartilhando a história de Isabela e Lucas, revelando os detalhes das descobertas e o amor que havia permeado a história. A exibição incluía fotografias antigas, cartas e objetos encontrados durante a restauração. O momento culminou com a revelação de uma placa comemorativa que seria colocada na entrada da mansão, em homenagem a Isabela e Lucas e ao legado que haviam deixado para trás. Após a cerimônia, os convidados foram convidados a explorar a mansão, agora renovada e cheia de vida. Clara e Eduardo caminharam pelos corredores restaurados, refletindo sobre a jornada que haviam vivido juntos e o impacto que haviam feito na preservação da história. Com o trabalho finalmente concluído e o mistério desvendado, Clara e Eduardo se sentaram no salão de festas, agora transformado em um espaço acolhedor e vibrante. Eles estavam rodeados pelos detalhes da mansão, que haviam sido restaurados com cuidado e amor. O ambiente estava cheio de um sentimento de realização e gratidão. Eduardo se aproximou de Clara, seus olhos cheios de emoção. Ele tomou a mão dela em seus próprios e, com um olhar sincero, falou: Clara, este projeto significou mais para mim do que eu poderia ter imaginado. Não apenas restauramos uma mansão, mas também desvendamos uma história de amor e sacrifício. E, ao longo do caminho, encontrei algo muito mais precioso. Clara sorriu, seu coração batendo com um sentimento profundo. Ela apertou a mão de Eduardo e respondeu: Eu sinto mesmo, Eduardo. Esta jornada foi transformadora, e descobri que, além de restaurar a mansão e revelar a história de Isabela e Lucas, encontrei alguém que compartilha meu amor pela história e pelo passado. Os dois se aproximaram e se beijaram suavemente, um gesto que selava a conexão profunda e verdadeira que haviam formado. A cerimônia e a restauração da mansão não apenas trouxeram à tona a história de Isabela e Lucas, mas também abriram um novo capítulo na vida de Clara e Eduardo. Enquanto a noite caía sobre a mansão, Clara e Eduardo estavam rodeados pela comunidade e pelos amigos, celebrando o sucesso do projeto e a conclusão de uma jornada que os havia transformado para sempre. O mistério da mansão estava resolvido, e o legado de Isabela e Lucas seria lembrado e celebrado por muitos anos. Capítulo 8 – Um novo amanhã. O tempo passou desde a cerimônia que marcou a conclusão do trabalho na mansão de Vale d'Água. Clara e Eduardo estavam agora em um novo capítulo de suas vidas, não apenas como parceiros no trabalho, mas também como companheiros na vida. A conexão profunda que haviam formado durante a restauração da mansão floresceu em um relacionamento sólido e duradouro. Clara e Eduardo decidiram continuar suas carreiras na preservação e restauração de patrimônio histórico. Juntos, fundaram uma empresa especializada em restauração de edifícios históricos, aproveitando a experiência e o conhecimento adquiridos durante o projeto da mansão. A empresa rapidamente ganhou reconhecimento por seu trabalho meticuloso e apaixonado, e Clara e Eduardo se tornaram nomes respeitados na indústria. O sucesso da empresa proporcionou a eles a oportunidade de viajar por diferentes partes do mundo, restaurando edifícios e desenterrando histórias fascinantes. Cada novo projeto era uma nova aventura, e Clara e Eduardo abordavam cada um com o mesmo entusiasmo e dedicação que haviam mostrado na mansão de Vale d'Água. Suas viagens os levaram a lugares exóticos e históricos, e cada experiência fortalecia ainda mais seu vínculo. Um dia, após um bem-sucedido projeto de restauração em uma antiga vila na Itália, Clara e Eduardo decidiram tirar um tempo para si mesmos e explorar uma região vinícola pitoresca. Em uma pequena vinícola cercada por colinas verdejantes, eles passaram um fim de semana relaxante, degustando vinhos e desfrutando da beleza da paisagem.
Enquanto caminhavam pelos vinhedos, Clara e Eduardo conversavam sobre os próximos passos em suas vidas e o futuro da empresa. A conversa fluiu naturalmente, e ambos compartilharam seus sonhos e aspirações pessoais. Sabe, Eduardo, pensar em tudo que passamos juntos e no que conquistamos me faz sentir que estamos apenas começando, disse Clara, enquanto observava o pôr do sol sobre as colinas. Tenho um bom pressentimento sobre o que está por vir. Eduardo sorriu e segurou a mão de Clara com ternura. Eu também sinto isso, Clara. Nosso trabalho e nossas aventuras têm sido incríveis, mas o melhor de tudo é ter você ao meu lado. Com o tempo, Clara e Eduardo decidiram que era o momento certo para formalizar o que já sentiam um pelo outro. Em uma cerimônia íntima, apenas com amigos próximos e familiares, eles se casaram em um pequeno jardim floral que havia sido restaurado por eles mesmos. A cerimônia foi simples, mas cheia de significado, refletindo a profundidade de seu amor e compromisso. Após o casamento, Clara e Eduardo continuaram a expandir sua empresa, sempre buscando novos desafios e oportunidades. A paixão deles pelo trabalho e pelo outro nunca diminuiu. Seus projetos se tornaram mais ambiciosos e suas realizações mais notáveis, mas o foco principal de suas vidas era sempre o apoio e o amor mútuo. O tempo passou, e a empresa prosperou sob a liderança de Clara e Eduardo. Eles se tornaram referência no campo da restauração histórica, com uma equipe dedicada e projetos reconhecidos internacionalmente. O trabalho que haviam iniciado na mansão de Vale d'Água tinha se transformado em uma carreira cheia de realizações e descobertas. A mansão, por sua vez, tornou-se um ponto de referência para visitantes e historiadores, um símbolo de amor e resiliência, e um testemunho do trabalho de Clara e Eduardo. O legado de Isabela e Lucas continuou a viver através da preservação da história e da dedicação dos dois. Enquanto a vida continuava e novos desafios surgiam, Clara e Eduardo enfrentaram tudo com a mesma determinação e espírito de equipe que os havia unido desde o início. Eles continuaram a explorar o mundo, a restaurar o passado e a construir um futuro juntos. E assim, a história de Clara e Eduardo, de amor e realizações, se desenrolava, com cada capítulo novo refletindo a continuidade de uma jornada que havia começado com a restauração de uma mansão e que se expandira para abraçar uma vida de aventuras e conquistas.